Cheguei, Brasil! Cheguei, Brasil! Cheguei para mais um momento de maquiagem, conversa, e eu vou tirar esse negócio que tá me atrapalhando. Tava com frio, aí eu vesti. Agora não tô com frio mais. Ai. Cheguei para mais um momento onde nós vamos fazer nossa maquiagem do dia, conversar sobre fé, sobre marca pessoal feminina, sobre propósito, sobre vida de mensageira digital, sobre ser uma estrela, sobre missão. Hoje nós vamos explorar Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Que 1 Samuel tem de valioso para a construção da nossa marca? 1 Samuel é rico demais, tem muitos ensinamentos, muitas lições valiosas, mas eu explorei apenas 5. 5 lições de 1 Samuel para a construção da nossa marca pessoal. E hoje eu tô atrasadíssima. Era pra gente começar às 9, mas aí aconteceu um imprevisto aqui. Nós estamos começando 9h34. E 10 horas eu tenho um live lá no YouTube. Então é 30 minutinhos aqui, mesmo assim, correndo. 1 Samuel é um capítulo muito rico de informações valiosas para a construção da nossa marca pessoal. Porque a primeira coisa que ele traz é o cântico de Ana. Ana é uma mulher comum que experimentou a dor, experimentou a espera, experimentou o milagre, e que ela respondeu com adoração e profecia. Ana representa uma mulher que encontrou a sua voz depois de ser silenciada por muito tempo. Então hoje a gente vai explorar uma história muito rica. 1 Samuel é cheia de símbolos valiosos para a construção da nossa marca pessoal. Uma marca pessoal forte nasce da vulnerabilidade, nasce da espera, do milagre. 1 Samuel tem uma história cheia de significados profundos para a construção da nossa marca. E a nossa marca, ela é marcada também por autoridade espiritual e impacto coletivo. Quanto nós estamos dispostas a nos compreender e nos comprometer para construir uma marca forte. Então, se você sente que a sua história foi marcada pela dor, foi marcada pelo sofrimento, pela espera, pela comparação, se você sente que a sua história foi marcada pela frustração, pelo sofrimento, hoje, esse encontro de hoje é para você. Então, esse encontro de hoje, de 1 Samuel, ele vai falar exatamente com você, mulher, que está em busca de construir sua marca e sente que a sua história tem sofrimento demais. Essa é a verdade. Não é à toa que
Eu recebo tantos relatos do programa Mensageiro Digital de mulheres que despertaram, sabe? Que achavam que a história delas já não valia mais nada, que achavam que não eram capazes de olhar para a história delas de um novo jeito. Elas desqualificavam a própria história justamente por não conhecer o poder que a história delas tem. E talvez você esteja sendo essa mulher que está desqualificando a sua história, que não está conhecendo o seu poder, que não está conhecendo a sua força. E precisa desse resgate, precisa desse chamado, precisa desse olhar carinhoso para a sua própria história. Então nós vamos lá para a primeira lição. Seja bem-vinda. Eu sou Joana Bittencourt, sou uma mensageira digital. E eu sou mentora de marcas. Mentora de mulheres que querem construir sua marca. Se você quer construir sua marca, você precisa primeiro começar por você. O meu foco é você. Primeiro precisamos eliminar as barreiras, os medos, as inseguranças. Primeiro precisamos trabalhar propósito, missão, vida com sentido, para depois a sua história ir para o mundo. Você não constrói uma casa de cima para baixo, você constrói uma casa de baixo para cima. Então a sua marca é exatamente assim, você vai construir essa marca de dentro para fora. Exatamente. Primeiro você para depois o impacto no mundo. E a primeira lição que Samuel nos traz é a seguinte: a sua marca nasce quando você aprende a celebrar antes de conquistar tudo. No versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 2, diz assim: o meu coração exalta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. O meu coração exalta no Senhor, a minha força está exaltada onde? No Senhor. Eu preciso de uma base forte, eu preciso de um lugar para firmar os meus pés. E eu firmo os meus pés aonde? Na rocha. A força de Ana não veio depois do milagre. A força de Ana veio antes do milagre. Antes. Ela orou, ela pediu, ela implorou, ela se humilhou. Ana não ficou esperando o milagre acontecer primeiro, não. Ela agradeceu antes. A sua adoração, ela precede a influência, sabe? Então, ela entende que o seu valor, Ana entende que o seu valor está na adoração, no seu relacionamento com Deus. Então, ela não ficou esperando as coisas acontecerem para depois ser grata. Ela foi grata, ela orou, ela se humilhou antes. Antes de tudo, Ana já era muito grata, já reconhecia. Então, Deus não age na performance externa, Deus age no interno. Deus age no
no coração. Deus age aonde? No coração. Então, marcas fortes, mulheres marcantes, elas aprendem a se posicionar primeiro, antes do resultado. Eu preciso saber quem sou. Por isso que nós começamos construção de marca pessoal, por quem você é. Por identidade. Por propósito. Primeiro, eu preciso me posicionar sobre quem eu sou. O que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim. Primeiro, eu me posiciono em identidade. Primeiro com Deus. Primeiro com Deus, porque se você não se firma primeiro com Deus, você vai ficar perdido nas modinhas. A internet hoje é modinha, é trend. Toda semana tem uma trend nova. Toda semana tem algo novo. E se você for seguir as trends, você nunca vai construir algo que seja duradouro, porque você está sempre indo atrás das modas. E você nunca vai firmar a sua base. A sua marca, ela não pode ser marca de massas. Ela não pode ser para todo mundo. Sua marca precisa ter um toque de exclusividade. Por que eu não posto vídeo dos outros, não fico postando videozinhos engraçados, que não tem nada a ver com o que eu faço? Por que eu não faço isso? Porque minha marca não é para esse tipo de gente que tá buscando só diversão nas redes sociais. Não é. Porque tem gente que tá aqui só buscando vídeos engraçados. Não tá comprometido com nada. Só tá em busca de humor mesmo. Só tá rolando tela. E não é esse tipo de gente que eu busco. Não é esse tipo de gente que eu quero relacionar a minha marca. Então eu preciso primeiro fazer o quê? Me posicionar emocionalmente antes de eu aparecer para as pessoas. E foi exatamente isso que Ana fez antes de receber a sua bênção. Então, eu lembro que quando eu comecei a minha jornada no digital, quando eu comecei o programa Mensageiro Digital, eu tinha muito medo. Quando eu comecei a gravar as primeiras aulas, eu gravei, regravei, não sei quantas vezes. Porque eu sempre achava que não estava porque eu achava que não estava bom. Eu achava que eu precisava de 1 milhão de seguidores primeiro. Eu achava que eu precisava agradar todo mundo, então eu ficava gravando as aulas e apagando, fazendo e desfazendo. Eu me cobrava demais. Mas aí algo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a ter um novo entendimento de que a minha alma, ela finalmente tinha se levantado para algo maior. Que eu tinha que me conectar com algo maior, que era o impacto da minha marca na vida de outras pessoas. Então, a segunda lição que 1 Samuel nos traz está conectado com a primeira, e diz assim, está no versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os fracos são revestidos de força. É quando eu sou fraca que eu sou forte. É quando eu sou fraca que eu sou forte. Uma marca feminina e poderosa não nasce da comparação, mas da entrega diária. Eu entendi, nesse ponto, essa mensagem aqui se conecta lá com a primeira lição. Nesse ponto eu entendi que eu não precisava estar perfeita para agradar todo mundo que chegasse. Mas eu precisava de entrega
Entrega diária. Eu precisava fazer o meu melhor para aquelas pessoas que acreditavam no meu potencial e acreditam no meu potencial até hoje. E que aquelas pessoas comprometidas iam aparecer. Então, Ana, ela nos ensina que Deus não age segundo a lógica humana. Deus não age segundo o que queremos. Ana nos ensina que não são os fortes que se destacam, ou os bonitos, ou os perfeitos, ou os influentes que se destacam somente. Mas aquelas pessoas que se rendem, que se entregam ao amor de Deus, que deixam Deus quebrar elas inteiras e transformar elas em novas criaturas. Ana nos ensina isso. Ana precisou ser quebrada. Ana precisou ser grata primeiro. Ana precisou confiar em Deus primeiro, para poder receber a glória de Deus, para receber o grande milagre. Então a sua fraqueza, ela vira via de acesso do poder de Deus. Saiba disso. Quando você é fraco, que você é forte. Quando você pensa que tudo está desmoronando, é que Deus vai lá e diz: ei, vamos levantar essa cabeça, que eu estou aqui para te fazer uma grande mulher. É isso que Deus faz. A comparação, ela é um ladrão das nossas energias, um ladrão do nosso propósito, um ladrão da nossa missão. Quando a gente se compara, a gente perde força. Quando a gente se compara, a gente perde força. A gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue prosperar, a gente não consegue crescer. Então as suas entregas e as suas fraquezas, elas andam de mão dada. Então Deus ele não quer saber do quão forte você é. Ele quer saber do quão capaz de se entregar você está. Quão disposta a se entregar você está. É isso que ele quer de você. Entrega. Entrega constante. Compromisso constante. Então, nós precisamos de quê? De entrega. Entregar nosso coração. Nos comprometer com Deus. Não deixar que a comparação distraia o nosso coração, estrague o nosso propósito, estrague o nosso chamado. Eu me comparava demais, meu Deus do céu. Eu sofri demais com essa questão da comparação. Mas ao longo dessa jornada de construção, de mentoria de marcas, de crescimento, de aprendizado contínuo, eu entendi que a comparação, ela é um ladrão que rouba toda a nossa energia, nos distancia do nosso propósito, da nossa missão. E aí a gente fica presa nessa ideia de querer ser perfeito para agradar todo mundo, de fazer tudo para todo mundo, e vai se distanciando cada vez mais daquilo que Deus tem para nós. Então a terceira lição que a gente aprende com Samuel, 1 Samuel capítulo 2, tá no versículo 7, que diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. A lição é: marcas autênticas são aquelas que têm raízes espirituais profundas. Lembra que lá no início eu falei sobre a construção da casa? Você não começa a construção de uma casa de baixo para cima. Aliás, de cima para baixo. Você começa de baixo para cima. Você começa em primeiro lugar com as fundações dessa casa, para depois você
fazer os pilares e começar a levantar essa casa. Você não vai começar uma casa de cima para baixo. Primeiro os fundamentos. Então, Ana, ela entende que o fluxo da vida está nas mãos de Deus, não está nas nossas mãos. Mais uma lição poderosa de Ana para nossa marca. Quantas vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito? Muitas vezes, né? Então, nós quando queremos construir nossa marca, quando queremos investir tempo e energia na construção da nossa marca, nós precisamos entender o seguinte: que a nossa confiança não deve estar no algoritmo, mas a nossa confiança precisa estar em Deus, na soberania divina, na precisão divina, e não no que Deus, e não no que a internet, o algoritmo, qualquer coisa do tipo entrega para você. Hoje em dia, o algoritmo só vai entregar para você aquilo que tá no hype. Um assunto que tá bombado, ele vai entregar para você. Ele vai dar um jeito de fazer isso aparecer para você, mesmo que você não esteja procurando aquilo ali, vai aparecer para você em algum momento, alguém vai estar falando daquele assunto. E aí você tem a sensação de que você está indo no caminho errado, porque o algoritmo não entrega o seu trabalho, não entrega o seu produto, não entrega o seu serviço. E aí você fica sempre refém. Você sabe que você é boa no seu trabalho, você sabe que você é boa na construção da sua marca, mas o seu conteúdo não sai do lugar, porque o algoritmo não entrega. Você tem que, ou você entra na modinha, ou você não entrega, e aí você fica refém. Oxi! E aí você fica sempre achando que não é capaz, que não é boa, que não é pra você, que você não dá conta. E aí esquece de confiar em Deus, de firmar sua identidade em Deus, de entender que Deus está cuidando de tudo, de cada detalhe, que você só precisa ser forte, persistente naquilo que você acredita. E as pessoas certas vão aparecer para comprar o seu produto, o seu serviço, para conectar com a sua marca. A lição de número 4 está no versículo 8 de 1 Samuel, capítulo 2. Que diz assim: oxe, não saiu não, mas que coisa. O lápis... Olha. Não saiu não, fica com um risco preto na testa, mas que coisa. Oh, Jesus. Agora pronto. Pronto, saiu. Agora eu tenho que passar o pó em cima porque tirou a base. Tirou foi tudo. Pronto. Saiu. Maquiadora meio tigela. Vai maquiar essa borra toda. Então, a lição 2, a lição do 4, tá no versículo 8 de 1 Samuel, capítulo 2, que diz o seguinte: ele levanta do pó o pobre e do montouro ergue os necessitados. Aqui ele nos mostra que Ana, ela não foi só ouvida, ela foi levantada. Deus não vai só te ouvir, ele vai te levantar. Ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Deus te vai conectar com pessoas que você jamais imaginou que conectaria um dia. Deus vai te colocar em lugares que você vai dizer assim: meu Deus, eu jamais imaginei estar vivendo isso. Ana foi transformada. O Senhor posicionou Ana porque ela deixou de
ela deixou ele transformar ela primeiro. Ela se deixou ser transformada. Nós precisamos dessa entrega. Deixar que Deus transforme o nosso coração. Quebre nosso coração por inteiro. Nos faça uma nova criatura. Nos transforme em um vaso novo. Nós precisamos deixar que Deus nos quebre e nos faça um vaso novo. A verdadeira visibilidade vai nascer do secreto, da sua intimidade com Deus. Então, quando você tem intimidade com Deus, você também entende que Deus está trabalhando nas suas obras e Ele vai te dar um lugar de poder na sua vida, na construção da sua marca. E aquelas pessoas que precisam do seu trabalho, precisam de você, elas vão aparecer. Pode ter certeza que vai. Uma marca feminina que cura, que transforma, ela se levanta, ela nasce do secreto com Deus. Ela nasce da conexão diária com Deus. É todo dia. Então, o palco ele vem depois. Quando você chega a aparecer para as pessoas, você já construiu uma base forte antes. Você já se entregou antes, você já orou, você já chorou, você já esperneou, você já pensou em desistir. Quando você se posiciona no Espírito Santo, quando a mulher se posiciona no Espírito Santo, o espírito dela brilha. Ela não necessita de ficar se humilhando para pessoas que não tá nem aí para ela, não tá nem aí para o que ela faz. E a lição de número 5 diz o seguinte. Tá no versículo 9 de 1 Samuel, a lição de número 5, que diz assim: o Senhor guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas. A lição desse versículo é o seguinte: marcas eternas são feitas por mulheres que têm senso de missão e não de autopromoção. Marcas fortes são feitas por mulheres que têm senso de missão. Então você precisa focar em quê? Na sua missão e não na necessidade de se autopromover. Porque se você foca na necessidade de se autopromover, você sempre vai ficar focada no eu. Você sempre vai fazer coisas para exaltar a si mesmo e não a sua marca, e não ajudar outras pessoas a se curarem, a se transformar. Ana profetiza que Deus guarda aqueles que vivem com propósito. Ana não estava pensando na autopromoção. Ela estava pensando em se colocar como uma serva, se colocar a serviço do reino. Ela não estava pensando em se promover. Então a nossa marca precisa se posicionar a serviço do reino de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo nosso talento, pela nossa capacidade, pela nossa força de impactar. A marca forte, ela vai nascer do coração com missão. Não é do coração que está em busca de moda e de se autopromover. Vai nascer do coração que tem uma missão. Teu coração tem uma missão? Você sente isso? Você sente que o seu coração tem uma missão? Quando a sua voz é movida por um chamado, você não precisa gritar para ser ouvida.
quando a sua voz é movida por um chamado, você não precisa gritar. Você não precisa fazer palhaçadas na internet para ser ouvida. Deus não quer isso de você. Você não precisa expor o seu corpo para ser ouvida. Você não precisa entrar em guerras, brigas políticas ou qualquer coisa do tipo para ser ouvida, não. Então, às vezes, quando a gente vem para a internet, a gente acha que tem que expor o nosso corpo, se amostrar mais, expor a nossa vida, expor o nosso dia a dia, expor a nossa rotina para agradar quem não tá nem aí para nós. E aí é onde se torna exausto, se torna cansativo. Porque não é isso que Deus quer de você. E aí você vai ser sugada pelas modinhas, sugada pelas influências externas. E vai deixar Deus de fora da jogada. Então, nós aprendemos com o profeta Samuel, nós aprendemos com 1 Samuel, aliás, capítulo 2, que as marcas fortes nascem da identidade, não da performance. Que elas fluem da entrega e não da comparação. Que tem raízes espirituais profundas. As marcas fortes têm raízes espirituais profundas. Que marcas fortes também são moldadas por Deus. E que são guiadas por uma missão e não por fama. É isso que 1 Samuel nos traz sobre marca. Nós precisamos ter esse feeling de pegar e extrair de uma leitura as lições mais poderosas para a construção da nossa vida, da nossa marca, do nosso crescimento. Então nós crescemos quando entendemos que a palavra de Deus está aí com tudo que precisamos, só bastamos nos conectar com ela e aprender para crescermos. Então, se você deseja construir algo grandioso, se você deseja construir uma marca pessoal, se você deseja ter visibilidade na internet, se você deseja deixar a sua mensagem para o mundo, inspirar, levantar outras mulheres, o programa Mensageiro Digital é um solo fértil para você crescer e florescer. Como você faz parte desse programa? Bem na bio tem um link. Você vai clicar nesse link lá, você vai fazer sua inscrição. O programa Mensageiro Digital é um programa que tem duração de 1 ano. Você tem de 6 a 12 meses para desenvolver a sua marca, para aprender, para crescer. E a partir daí, se você quiser continuar no programa, você renova de novo a sua inscrição. Mas quando você sai do programa, você sai pronta para dar os seus passos sozinha e construir uma marca forte. Então clica lá no link, faça a sua inscrição e agora nós vamos para nosso próximo encontro, que é a conversa clarificadora lá no YouTube. Eu vou deixar o link nos stories para você vir comigo nessa jornada. E nós chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Beijos no seu coração e até o nosso próximo encontro.